Tudo bem com você? Antes do Collor de Mello, lembram? Quem tem a minha idade conhece muito bem o fenômeno político Collor de Mello. Um cara do Nordeste, da direita brasileira, que foi escolhido pelo grande capital neoliberal para derrotar Lula nas urnas e continuar ou começar a instalação das políticas neoliberais no Brasil. Aí depois ele venceu Lula, derrotou Lula, governou por 2 anos, foi defenestrado, até mesmo por incompetência, corrupção, mas também por incompetência, e a alta burguesia colocou o Fernando Henrique Cardoso. Aí sim, o projeto neoliberal dos super ricos foi implantado definitivamente e aprofundado. Mas o Collor de Mello é uma figura que foi escolhida a dedo pela alta burguesia. Esse tipo de sujeito, esse tipo de figura na política não é novidade, né? O Bolsonaro é outro cara que foi escolhido pela burguesia como plano B. O plano A da alta burguesia brasileira para as eleições de 18 era outro candidato da direita, não era o Bolsonaro. Tá certo? Esse é um ponto fundamental. A direita foi engolida pela extrema-direita bolsonarista e o Bolsonaro passou aí sim a ser o plano A e protegido pela mídia e pelo grande capital. Junto com ele, o Paulo Guedes ali para defender dentro do governo Bolsonaro as políticas neoliberais, né, do grande capital. E fez isso, foi entregue a Embraer, foi entregue a BR Distribuidora, mais tarde a Eletrobras, estou citando apenas três. Né? Por que eu estou falando isso? Porque o bolsonarismo, ele abriu as portas do esgoto, as tampas, e saiu muita gente para a política. Então a política hoje, ela é muito diferente, a meu ver, da política, eu estou falando da política institucional, o cara que assume cargo público, vereador, até presidente da República. A política hoje, na minha opinião, é muito diferente da década de 80, de 90, e é natural que seja. Aí você tem as redes sociais e por aí vai. E essas redes sociais ajudaram muito e ajudam muito a extrema-direita. Então, o bolsonarismo, com a ajuda das redes sociais e com o financiamento de parte considerável dos super ricos do Brasil, chegou ao governo e abriu o esgoto, vamos falar assim novamente, para que muitos sujeitos, como por exemplo a própria Joyce, estou citando aqui o Marcos Duval e vários outros, o Chupetinho dos Infernos, viesse para a superfície, né, da política e fosse eleito vereador e outros cargos importantes, deputado federal, senador e por aí vai. Então é bom a gente enxergar isso. E sempre, 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 a gente não pode, na minha opinião, perder de vista que a extrema-direita, o bolsonarismo, a extrema-direita, é um instrumento dentro desse caldo da política institucional, é um instrumento da alta burguesia e até do imperialismo. Vocês estão vendo aí o papel do traidor da pátria, que é o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Então a gente tem que perceber, que enxergar, ou pelo menos tentar, a extrema-direita como um instrumento do neoliberalismo, dos capitalistas, do grande capital, do imperialismo e por aí vai. Então não é brincadeira a extrema-direita, tá certo? Então essas figuras estão aí na política. Estão aí muito mais presentes de 18 para cá, mas estão aí para valer e não vão sair mais. Eles gostaram da coisa. A Michele Bolsonaro está sendo preparada para entrar na política em 26. Ou será candidata à presidência, aí é uma ousadia da extrema-direita enorme, mas ela está sendo preparada para isso ou para o Senado. Porque vocês sabem, a extrema-direita quer formar maioria no Senado para pressionar a Suprema Corte brasileira. E por que eu estou citando a Michele Bolsonaro? Porque ela é um projeto importante da alta burguesia brasileira. Gilbert, mas não é o Tarcísio é o plano A. Mas existe o plano B, C, D. E dentro dessas letrinhas, você vai encontrar a Michele Bolsonaro.
Então, esse é um ponto fundamental. É por isso que eu estou falando, que eu comecei o vídeo falando do Collor de Mello lá na década de 80. Ele ganhou a eleição de 89 e assumiu em 90 e governou até 91, por aí, quando foi afastado com impeachment. Era uma figura que ninguém conhecia, mas foi escolhido a dedo pela alta burguesia. Então, você tem o Tarcísio, que é o nome mais forte para a alta burguesia brasileira para 26, mas você tem outros nomes. Nenhum deles tem tanta força, nenhum deles talvez consiga vencer, derrotar Lula, mas esses nomes que eu acabei citando, aí você pode citar Michele, Tarcísio, Michele, Ratinho, Caiado, Zema, até o Chupetinho. O Chupetinho não pode ainda porque não tem idade. Mas você tem um grupo de pessoas aí que já pode ser lançado. E repito, um desses nomes é a Michele. É tanto que o nome dela é colocado, né, nas pesquisas. O nome dela é colocado nas pesquisas. Então imagine esse país sendo governado por uma mulher dessa. Aí eu fui buscar esse vídeo aqui. Olha aqui. A gente conheceu um pouquinho da Michele a partir de uma ex-amiga. A Michele Bolsonaro seria o poste do Bolsonaro, assim, porque ela não tem capacidade intelectual nenhuma, não que ele tenha grandes coisas, mas pelo menos ele teve tempo de experiência na Câmara, né? A Michele Bolsonaro é a pessoa mais fútil que eu conheço. Assim, todo esse personagem que ela apresenta, de boa moça, de pessoa fofinha, né? Olha, eu sou cristã, que ela chegou a comentar comigo, e depois eu me afastei, porque eu tive um início de relacionamento com ela na transição, e depois eu achei melhor eu me afastar dela completamente, até porque ela me deu um calote, ela me deve dinheiro até hoje. Eu paguei o avião no maquiador dela, na posse, porque ela pediu para eu pagar, que o Bolsonaro não ia querer trazer no avião um maquiador, porque o maquiador é gay. Então, ele não ia querer um maquiador no avião. E aí, ela pediu a passagem que ela não podia comprar, porque estava com problema no cartão, mas que me devolvia o dinheiro. Quem comprou foi o meu marido ainda. Até hoje, meu marido tem um recibo dessa passagem. É uma pessoa nojenta, asquerosa. Uma pessoa nojenta, asquerosa. Então, é isso que eu tenho para dizer. Ela é um horror e caloteira ainda. Ela é um horror e caloteira ainda. Está lá no My News. Essa é uma entrevista no canal My News. Comente, compartilhe, se inscreva no projeto. Obrigado e até o próximo vídeo.